Bom dia, amados irmãos. É um privilégio estar uma outra vez com vocês, dessa vez para podermos estudar a quarta lição da nossa revista Compromisso. Ela tem o título de As Pragas e a Instituição da Páscoa. Mas antes de continuar, eu gostaria de agradecer à irmã Esther por me dar o privilégio de estar falando com vocês por um convite tão especial que foi feito a mim. Então, muito obrigada, irmã Esther, que Deus abençoe sua vida, e especialmente ao nosso pastor Edgar, que Deus continue abençoando a vida do irmão, sua saúde, sua família, e que Deus continue lhe dando a sabedoria que Ele tem dado até agora para poder estar liderando a nossa igreja. Como eu falei, nós vamos estudar hoje a quarta lição do livro da revista Compromisso, do livro de Gênesis. Essa lição, ela tem um texto áureo, o texto bíblico dela, baseado em Êxodo 8 e Êxodo 12. Na terceira lição, foi dada na semana passada pelo pastor Elias. Ele abordou as 9 pragas do Êxodo. Então, quem quiser dar uma boa recapitulada, eu sugiro que dê uma olhada na lição número 3, que foi o pastor Elias que esteve ministrando. A lição de hoje, ela tem uma ênfase. A ênfase dela vai ser a ênfase sobre a Páscoa. E a Páscoa é algo muito significativo, tanto para nós cristãos quanto para os judeus. E para nós cristãos ela é significativa porque nos remete a Cristo, o Cordeiro que foi sacrificado por nós desde antes da fundação do mundo. Para recapitularmos um pouquinho, é importante nós lembrarmos que são 10 pragas no total, como eu já avisei. As 8 primeiras, elas estão relacionadas ao panteão dos deuses egípcios. São deuses relacionados à vida, à morte, saúde, ressurreição, fertilidade e agricultura. As 2 últimas pragas, elas estão mais direcionadas ao faraó, que era considerado um deus vivo na terra entre os homens. E essas 2 pragas estão ligadas ao faraó, como eu falei, que era considerado um deus vivo, a encarnação dele, a ele como sendo filho de Ra, que era o deus sol, e a divindade dele, que quando ele perde o primogênito dele, ele é considerado, mostrado não mais como um deus, porque um deus não morreria, mas é tirada a divindade do faraó nas 2 últimas pragas. E é interessante notar, com base nisso, que são 10 pragas. E essas 10 pragas, elas foram lançadas sobre o Egito por um só Deus. 10 pragas, um só Deus, derrotando todo o panteão egípcio. Então faz a gente pensar bastante, né? Como o nosso Deus é grandioso, como o nosso Deus é poderoso. E as pragas, elas têm sempre um cunho muito interessante, porque alguns já querem colocá-las como algo totalmente natural, feita por um evento cósmico, por um evento terrestre que aconteceu ali, questão de cheias do Nilo, a questão de um vulcão que pode ter explodido um pouco longe dali e ter lançado as cinzas, e há outros que consideram como evento milagroso, que o nosso Deus tenha feito realmente um grande milagre que não pode ser explicado em toda a sua totalidade. E a revista começa dizendo sobre isso. Ele começa dizendo assim: todas as conjecturas chocam-se com o absurdo e o imponderável quando tentam explicar naturalmente a morte dos primogênitos dos egípcios. Há os que negam o fato, alegando que a morte foi simbólica, mas o texto é claro ao dizer que houve choro e luto em todas as casas dos egípcios, e não há pranto por morte simbólica. Faz a gente pensar, né? Não há pranto por morte simbólica. E o autor da revista dessa lição continua dizendo: o escritor sacro informa que havia luto em todas as casas do Egito. Jeová disse por meio de Moisés e Arão que à meia-noite iriam morrer todos os primogênitos de todas as famílias do Egito, a começar pelo primogênito do próprio faraó, herdeiro do trono
e a primeira cria de todos os animais. Depois das 9 pragas anteriores, era para Faraó entender que não estava lidando com um homem dos hebreus, mas com o Deus dos hebreus. Então a lição de hoje, ela vai falar sobre isso, sobre o Deus dos hebreus, o Deus que atuou para estar retirando, livrando os hebreus do Egito. Continuando, ele coloca algo bem interessante quando as pragas começam, e ele vai dando alternativas. A lição fala aqui, alternativas do maligno. São alternativas que Faraó dá aos hebreus antes deles saírem do Egito. Após a praga da água ter sido transformada em sangue, a praga das rãs, a praga dos piolhos e a praga da mosca, Faraó surge com a primeira alternativa, que é colocada aqui na lição, capítulo 8, versículo 25. Ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus aqui na terra. Faraó estava equiparando Jeová aos deuses egípcios e o culto a Jeová aos cultos aos ídolos. E ele termina dizendo sobre isso, sobre essa primeira alternativa. Adoremos a Deus sem profanar nossa adoração com as coisas do mundo. Adoremos a Deus sem profanar nossa adoração com as coisas do mundo. Mas aí, Moisés disse que não, e Faraó continua, dando uma segunda alternativa. Se encontra no capítulo 8, versículo 28. Eu vos deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor vosso Deus, no deserto, mas não deveis ir muito longe, e orai por mim. Na primeira, ele fala que o sacrifício poderia ser feito na terra do Egito. Moisés diz não. Na segunda, ele melhora um pouco a oferta. Vão ao deserto, mas não vá muito longe, e orai por mim. É interessante porque adorar a Deus sem sairmos à extremidade do inferno, é o que ele coloca aqui. Satanás nos tenta a irmos adorar a Deus do céu, sem sairmos das proximidades do inferno. Ou a gente adora a Deus e escolhe rechaçar todas as outras coisas que não estão de acordo com a lei dele, ou continuamos no charco e fingindo que estamos adorando. É o que Faraó havia proposto. Mas tem uma terceira alternativa que é colocada aqui na lição. Ela se encontra no capítulo 10, versículo 11. E vale a pena lembrar que essa terceira alternativa é colocada para os hebreus depois que aconteceu a morte dos rebanhos, as feridas purulentas e a chuva de granizo. Faraó tem uma outra proposta. Vós, homens, podeis ir cultuar o Senhor, pois foi isso que pedistes. Em nenhum momento, porém, Moisés pediu para serem libertados apenas os homens. Eles tinham que ir levando meninos, jovens, gado e tudo o que possuíam. A terceira alternativa, então, vós os homens, fiquem as mulheres e as crianças. Satanás, ele tenta nos dar uma falsa liberdade. Olha, deixa isso aqui de lado, mas isso aqui você pode continuar fazendo. Deixa de cultuar nessa área daqui, ou idolatrar nessa área daqui, mas essa daqui você pode continuar. Não existe meio termo com Deus, ou sim ou não. E a lição fala da quarta alternativa que é oferecida. E a quarta alternativa, ela é oferecida após a praga dos gafanhotos e das trevas. No capítulo 10, versículo 24, diz assim: Ide, cultuai o Senhor, fiquem somente vossos rebanhos, vosso gado, mas podeis levar convosco as vossas crianças. Vai cultuar a Deus. Leva as suas mulheres, os homens, as suas crianças, mas fiquem o seu gado aqui, a sua riqueza fica aqui. E a Bíblia fala uma coisa bem interessante que o autor coloca aqui, eu gostaria de ler esse versículo. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também
o seu coração. Mateus 6, 21. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Eu tinha um pastor que eu apreciava muito, já está na glória com Deus, e ele costumava dizer o seguinte: quando um crente era batizado, ele deveria ser batizado juntamente com a carteira dele, não de bolsos vazios, porque a carteira dele precisava se converter. E realmente isso, quando nós adoramos a Deus, não tem como usarmos o nosso dinheiro para algo que não seja para a honra e glória de Deus. E é o que o autor coloca aqui. Satanás usa essa estratégia também. Homens e mulheres pensam servir a Deus pessoalmente, mas sem entregar os seus bens. Devemos adorar a Deus com nosso esposo, nossos filhos, nossos bens, na totalidade. A segunda parte da lição, o autor colocou o título de Deixando o Egito para Trás. E aqui eu gostaria de fazer uma observação. Uma parte, na verdade, uma palavrinha que eu acho que pode ter sido usada, ter sido usada pelo autor, mas eu gostaria de substituí-la. Ele começa dizendo assim: não foi uma fuga atabalhoada, houve uma cuidadosa preparação que durou pelo menos 4 dias. 2 eventos concomitantes exigiram detalhado planejamento: a Páscoa e a fuga. Essa palavrinha aqui eu acho que não precisa ser usada, porque Deus não provocou a fuga dos israelitas do Egito. Deus libertou os israelitas do Egito. Deus retirou os israelitas do Egito. E isso já estava previsto. Eu gostaria de ler com vocês Gênesis 15, 13 e 14. Que diz assim: então o Senhor lhe disse, ele disse a Abraão: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados, oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem serviram como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Não pode ter sido uma fuga. Deus não provocou a fuga dos israelitas, porque quando você foge, geralmente uma fuga, quando ela acontece na calada da noite, ela acontece de uma forma em que ninguém possa ver, ela acontece de uma forma em que há a possibilidade de se pegar aquele de que fugiu, resgatá-lo e colocá-lo de volta no lugar onde estava. E com os israelitas não foi assim. Não havia a menor possibilidade dos israelitas voltarem ao Egito, porque Deus já havia falado com Abraão, quando havia feito a promessa para ele, que os israelitas seriam escravizados, mas que Deus os tiraria com mão forte. Mas nessa mesma passagem que o autor fala sobre deixando o Egito para trás, não fugindo do Egito, mas sendo libertados do Egito por Deus, há um pedaço bem interessante no final, quando fala que, além dos filhos de Israel, partiu junto uma mistura de pessoas. Isso se encontra em Êxodo 12, 38. Além dos filhos de Israel, partiram junto uma mistura de pessoas. E a Bíblia fala sobre isso, e dá a ideia que essas pessoas que saíram são pessoas que viram a grandiosidade de Deus e quiseram se unir aos israelitas. Apesar de serem egípcias, não serem circuncidadas como os egípcios, como os israelitas, mas eles queriam servir ao mesmo Deus. E isso é interessante porque faz ver que Deus, ainda que houvesse feito a promessa aos descendentes de Abraão, ele oferecia a liberdade, oferecia uma nova vida a todos aqueles que quisessem se acercar a ele e que quisessem adorá-lo e que quisessem servi-lo. E isso começou desde lá do início e continua até hoje. Deus ainda oferece salvação a todos aqueles que o buscam. Deus oferece abrigo a todos aqueles que a ele recorrem.
mas é necessário segui-lo, é necessário deixar o Egito para trás, como é colocado, e buscar ao Senhor. O autor da lição, ele continua, e aí entra numa parte mais detalhada, e isso a gente vai se deter um pouquinho mais. Ele fala sobre a Páscoa. Primeiro, ele começa dizendo, a Páscoa, a palavra Páscoa, é transliteração de uma palavra hebraica que significa passar por cima, passar por cima. E refere-se ao fato de que o anjo destruidor, ao cumprir a ordem de Deus para matar os primogênitos do Egito, passou por cima da casa dos filhos de Israel, que estavam assinaladas pelo sangue do cordeiro imolado. Ou seja, a morte não entrou na casa dos hebreus por causa do sangue. Ao mesmo tempo, a Páscoa marcava o fim do cativeiro e o início da nação de Israel. E é sobre esse pedacinho que eu gostaria de me deter um pouquinho para os irmãos. Primeiro, a palavra Páscoa, que é bem interessante, não é coelhinho, não é chocolate, mas é o livramento. Quando os egípcios, os israelitas viram passar por cima o anjo destruidor sem atingir as suas casas. Me faz lembrar também o Salmo 91, que fala que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás. E foi isso que aconteceu. Somente com os ouvidos, somente a sensação eles tiveram, porque eles não saíram, tiveram que ficar dentro de suas casas, mas eles ouviram passar e ouviram o pranto das mães, dos pais egípcios que haviam perdido seu primogênito. Mas continuando, essa Páscoa, ela tinha algumas regras e era diferente das outras pragas que haviam sido lançadas. Nas outras pragas, geralmente quem estavam à frente era Moisés, Arão ou somente Moisés. Nessa, os israelitas tinham que estar participando. Eles tinham que escolher um cordeiro ou um cabrito sem defeito para o sacrifício, alimentá-lo durante 4 dias, e após esses 4 dias eles teriam que matá-lo, borrifar o sangue desse animal sobre os umbrais da porta, assar esse animal na brasa e estar pronto para sair. Não era uma comida feita para que eles pudessem sentar-se à mesa para servir. Era uma comida em que eles deveriam estar prontos para sair. E eu destaco aqui porque essa comida, essa Páscoa, ela nos remete a Cristo. E antes de continuar, eu gostaria de ler com vocês 1 Pedro 1, 18 a 20. 1 Pedro 1, 18 a 20. Ela diz o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, que vocês foram redimidos da sua vã maneira de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Eu gostaria de reler um versículo aqui, o 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da vossa vã maneira de viver. É justamente isso que está acontecendo. Não foi prata ou ouro que tirou os israelitas do Egito. Não foi a bondade do faraó, não foi a astúcia de Moisés ou a vara de Arão, mas foi Deus com sua mão forte. Foi aquele simbolismo daquele sangue do cordeiro que evitou que os filhos dos israelitas fossem mortos. E acontece conosco a mesma coisa. Nós somos resgatados, não porque somos bonzinhos, não porque fazemos boas obras, não porque somos religiosos, mas o sangue de Cristo derramado por nós. Ele que nos livrou, Ele que nos libertou do pecado. Continuando.
A Páscoa que os hebreus celebraram, ela ensina, como eu falei, algo diferente, porque os hebreus tinham que estar participando. E ela ensina obediência. Tinham certas coisas, como foi comentado, que eles deviam fazer. Pegar o cordeiro, assar, tinha que certas maneiras que eles tinham que atuar durante a refeição. E isso também nos lembra, como cristãos, que nós devemos obedecer. Mas por que falar de obediência quando estamos falando de Páscoa? Porque é importante lembrarmos que esse povo estava saindo de uma escravidão, de um período de escravidão que durou 400 anos. Eles viam no Egito os deuses egípcios atuando, um deus da agricultura, que os egípcios adoravam, o deus que dava fertilidade ao gado, que os egípcios também adoravam, Deus que dava vida, um Deus que era como representante de Faraó, representante como pai do Faraó, porque o Faraó era tido como a representação, o filho de um Deus. Então eles viam isso tudo. Eles precisavam aprender que com Deus era diferente, que com Deus não era assim, que esse Deus seria forte o suficiente para cuidar deles, libertá-los daquele cativeiro, mas também cuidar deles no caminho da terra prometida, no deserto, por onde eles tinham que passar para chegar a Canaã. Para tudo isso, eles precisavam de uma palavrinha chamada obedecer. É como os nossos filhos, quando são pequenos, nós temos que ensiná-los quais são as regras da casa, o que fazer, o que não fazer, não botar o dedinho na tomada. Eles precisam aprender a confiar em nós que somos pais, e essa confiança também vem junto com a obediência. E era isso que Deus estava fazendo com aquele povo, ensinando-os a confiar nele, mas também a obedecer. E eu destaco uma passagem que eu acho muito linda, quando eles já estavam se preparando, o cordeiro já havia sido morto, e eles estavam ali em pé comendo. A leitura é em Êxodo 12, versículo 11. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Esse pedaço daqui me lembra Efésios, quando fala que devemos tomar toda a armadura de Deus e estarmos prontos para lutar. E a Páscoa me lembra, essa passagem da Páscoa me lembra isso. Nós, como cristãos, devemos estar participando do corpo e do sangue de Cristo derramado por nós. A nossa salvação que nos é oferecida por meio do sacrifício de Cristo. Mas também devemos lembrar de obedecer a Deus, porque a nossa morada não é aqui. Aqui é a nossa passagem, é o nosso período de vida para chegarmos à glória, para estarmos habitando junto com Deus. Então devemos lembrar que, enquanto estamos aqui, vivamos como os cristãos. Nossos negócios, nossa maneira de agir, nossa atitude, educação dos nossos filhos, nossa convivência com os nossos vizinhos. Mas nos lembremos de estar vivendo igual os hebreus estavam com a sua Páscoa, prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão. Tomai toda a armadura de Deus, para resistir firmes ao maligno. Continuando. O autor, ele destaca a festa dos pães ázimos. E nesse daqui eu só vou citar um pouco, porque é algo que nós sempre comentamos quando falamos de Páscoa, porque a festa dos pães ázimos significa um pão sem o fermento. O autor diz assim: na celebração da Páscoa, Moisés instituiu a festa dos pães ázimos, que eram pães sem fermento. Há pelo menos duas explicações plausíveis para o uso dos pães ázimos na comemoração da Páscoa. Uma é a prática
e a outra é teológica. A explicação prática é que se eles estavam a pressas para sair, você não tem tempo de deixar um pão descansar. Nós que às vezes fazemos o nosso pão em casa, fazemos alguma coisa caseira, sabemos que quando colocamos um fermento, seja ele químico ou em pó, você tem que deixar um tempo para ele descansar, para que a massa possa crescer. E esse tempo pode durar 20 minutos, 40 minutos, precisa-se de tempo. Era algo que os israelitas não tinham, porque eles estavam prontos para serem libertados. Lembre-se que eles estavam sendo instruídos a estarem prontos para sair do Egito. E a explicação teológica é a explicação que fala do fermento na sua área espiritual. Eu gostaria de ler 2 versículos com vocês do Novo Testamento, 1 Coríntios 5, 6 a 8, que fala um pouco sobre esse fermento. 1 Coríntios 5, 6 a 8, diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade ou da perversidade, mas com pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Aqui é um significado teológico que é colocado para o fermento da Páscoa. Aqui o fermento é comparado ao orgulho, à maldade, à perversidade. Então, é colocado para que a massa não seja contaminada. Um outro exemplo teológico do fermento se encontra em Mateus 16, 12. Eu também quero ler com vocês. Onde estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento do pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Isso aqui é especificamente Jesus falando sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, o fermento, ele pode ser um sentimento, na parte teológica, explicando, mas ele também pode ser um ensino que é dado como um ensino ruim, uma falsa doutrina, uma heresia que seja colocada. Essa seria a explicação teológica para o fermento. Então, já chegando ao final da lição, o autor coloca a interioridade do sacrifício. E eu gostaria de ler o que ele coloca aqui. Já quase no último parágrafo, ele diz o seguinte: o sangue é sinal da libertação interior dos hebreus, que antecede e prepara a libertação exterior da saída do Egito. As ervas amargas que deveriam acompanhar o cordeiro ou o cabrito assado não representam apenas a amargura do sofrimento dos hebreus na escravidão do Egito, mas também a losna do pecado e da desobediência a Deus. Ao comer a Páscoa, ao participar da celebração da Páscoa, os hebreus deveriam lembrar que eles estavam ainda como escravos no Egito, que eles tinham um Deus poderoso que estava cuidando deles. Isso simbolizado na unção com sangue que fizeram nas suas portas. Mas eles deveriam lembrar da amargura que eles haviam passado ali, que estavam prontos para sair, que ali não era o seu lugar. E essas ervas amargas, elas realmente simbolizam a amargura da escravidão no Egito. Todos as dores que eles sofreram ali. Mas essas ervas amargas, para nós como cristãos, ao lermos essa passagem, também devem nos lembrar do preço do pecado, da amargura que o pecado causa na alma de uma pessoa. Devemos lembrar que há muitos que precisam estar participando
da Páscoa que Cristo nos oferece, da libertação do pecado que Cristo nos oferece. Há muitos que, como esses aqui, foi citado em Êxodo 12:38, que podem não ser israelitas, mas que querem participar, que podem não ser cristãos ainda, mas que querem se tornar cristãos. Então nós, como cristãos, devemos nos lembrar que um dia fomos escravos no Egito, que as ervas amargas, que a amargura dessa escravidão causou em muitos sequelas, causou tristeza, mas que Cristo nos oferece uma liberdade. Devemos lembrar que devemos estar prontos para sairmos desse mundo. Devemos estar prontos para lutar contra as ciladas do maligno, porque Deus, com sua mão forte, libertou a nós dos nossos pecados por meio de Cristo. Ele nos ofereceu a liberdade que só é encontrada em Cristo. E eu gostaria de terminar com o que o autor coloca sobre a aplicação para os nossos dias. Diz assim: o motivo de Israel deixar o Egito é servir a Deus, não apenas para cessar o seu sofrimento como povo escravo ou para conquistar seu território. O motivo de sermos libertos do pecado é para servirmos a Deus. E ele continua dizendo: Israel deve servir ao Senhor com a preservação de sua vocação messiânica. Deus nunca perde de vista o objetivo final da missão de Israel, que é a redenção da humanidade. Para terminar, eu gostaria de ler com vocês 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração santa, raça eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A missão do povo de Israel era proclamar o nome de Deus. O Egito, por meio do povo de Israel, com todas aquelas pragas, ele aprendeu quem era Deus. E a nossa missão, diz aqui em 1 Pedro, é proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos abençoados para podermos abençoar. Então, proclamemos a mensagem, proclamemos o poder de Deus àqueles que ainda não os conhecem. Amém?